A paz do Senhor Jesus, povo de Deus dessa plataforma, aqui é o Nil, Janils, como vocês quiserem chamar, nessa manhã desse dia, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Deus, ele tem sido maravilhoso diante de cada um de nós. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque o Senhor, ele é bom, é uma fortaleza bem presente, né, na hora da angústia. Mas eu gostaria de compartilhar nessa manhã de domingo uma boa palavra ao teu coração, que Deus me levou nesse livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus dá uma ordem para Samuel ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, porque Deus já tinha se desagradado de Saul. Preste bem atenção. O povo escolheu Saul como rei para comandar o povo de Israel. Só que Saul fazia tudo pela metade. Ele não obedecia totalmente às ordenanças de Deus. Isso é muito sério. E eu quero trazer isso para o teu coração nesta manhã, tá? É muito sério isso. E o que me chama a atenção é que Deus se desagrada de Saul, por causa que Deus dá uma ordem, uma ordenança a Saul para exterminar toda a família dos amalequitas, tanto criança como Deus não queria nada daquele povo. Mas ali ele até vai com o seu exército para exterminar aquele rei que era chamado rei Agag. E chegando ali, ele se apodera, mata aquele povo, mas enfim, ele poupa a vida do rei, da família real na verdade, e pega as ovelhas mais gordas, os gados gordos, mais bonitos, e traz para consigo. E na sua mentalidade, para disfarçar, ele diz que vai sacrificar o Senhor. Mas presta atenção, Deus falou que não queria nada daquele povo, porque era um povo lá atrás, se você ler a Bíblia, quando Deus tira o povo de Israel através de Moisés, e Deus faz o povo passar pelo deserto de Refidim, e ali acontece a primeira batalha entre o povo de Deus que está saindo de uma vida de escravidão contra os amalequitas. Tá? Então, Deus, ele condenou essa geração dos amalequitas, e aqui nós encontramos Deus relatando que Saul tinha que exterminar esse povo, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Saul não entendeu a ordem de Deus. Será que muitas vezes quando Deus manda a gente realizar algo, a gente realmente entende o projeto de Deus? Então nessa manhã eu quero te deixar essa meditação. Samuel ouve a voz do Senhor e Deus fala para Samuel: Samuel, enche o chifre de azeite e vai até a cidade de Belém, na casa de Jessé o belemita, porque lá me provém um dos seus filhos para que tu unja como rei de Israel. Mas Samuel temeu a Saul, porque se Saul soubesse, o que iria acontecer? Poderia matá-lo, diz o texto. Mas Deus falou para ele pegar uma das vacas do rebanho e levar e dizer que vai sacrificar. Isso é muito interessante, porque Deus, ele é muito preciso. E assim Samuel, ele ouve a voz do Senhor, enche o chifre de azeite e sai em direção a Belém. E lá os sacerdotes, os anciões daquela cidade temeram, porque antes o povo temia um profeta de Deus. Hoje ninguém respeita mais nenhum sacerdote. Hoje a gente vive numa dimensão meia terrível. Hoje as pessoas já não têm mais respeito pelo ungido de Deus. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar para você nessa manhã é que Samuel, ele vai em direção a Belém, a casa de Davi, e ele convida Jessé para um sacrifício e os anciões daquela cidade. Mas Deus faz Samuel entrar na casa de Jessé o belemita, e ali Jessé faz passar os seus filhos diante dos olhos de Samuel. Mas
passa os 7 filhos de Jessé, e ali Deus não tem escolhido. Na primeira vista, Samuel até se encanta, um dos filhos de Jessé, mas Deus fala para Samuel: Samuel, não atente para a aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Cuidado, muitas das vezes a gente se encanta com as aparências, mas na maioria das vezes dá tudo errado. A gente imagina uma coisa e é outra. Eu te trago essa meditação nessa manhã. Cuidado. Nem tudo que é belo por fora tem uma boa qualidade. Muito cuidado. E ali Jessé vai passar os seus 7 filhos diante dos olhos de Samuel. Deus falou: não tenho escolhido nenhum desses. Aí Samuel faz uma pergunta para Jessé: acabaram-se os jovens? Então Samuel achava que já tinha se acabado os jovens, mas disse Jessé: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e o manda chamar, porquanto nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. E Jessé mandou chamar o seu filho menor. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. E o que eu acho interessante, igreja do Senhor, que quando Davi chegou, o Senhor disse para Samuel: é esse aí. O que eu quero te dizer nessa manhã? Deus tem te escolhido e muitas das vezes você não tem entendido. Eu estou falando com você sentindo a presença de Deus. E a escolha do Senhor não quer dizer que muitas das vezes Ele vai te levar, quando Ele te escolhe, já colocar em destaque, porque vai ter que passar um processo de lapidação. Davi, ele foi ungido 3 vezes. Se você pegar a Bíblia e começar a ler, primeiro Samuel unge ele em Belém. Depois, Davi, outra vez, depois de todo o processo, ele que passa nas mãos de Saul, ele vai consultar Deus, pedindo a direção para Deus, para que lugar ele deveria ir. No capítulo 2 de 2 Samuel, a epígrafe da Bíblia diz que Davi é aclamado rei de Judá. E quando Davi ora a Deus pedindo a direção para ir, Davi diz assim: sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse Deus: para Hebrom. Presta atenção. Nós, como servo de Deus, como serva de Deus, temos que pedir uma direção a Deus para onde iremos. Não é de qualquer maneira. Eu vou para... Não. Tem que pedir a direção. Se Deus está conosco ou se Deus não está. Isso é um perigo. Muitas das vezes fazemos coisas que não é para fazer porque não atentamos para a voz do Senhor, não dobramos o nosso joelho para falar com Deus. Mas nessa manhã eu deixo esse recado para você. Davi orou. Sabe por que Davi agradou a Deus? Davi falhou muito, mas ele se arrependia, ele pedia a direção de Deus, ele ouvia a voz do Espírito Santo de Deus. Deus falava com ele e ele obedecia. E ele foi até a cidade de Hebrom, e ali os homens de Judá ungiram Davi como rei em Hebrom. O terceiro lugar que Davi é ungido se encontra no capítulo 5 de 2 Samuel. Davi é constituído rei de todo Israel. Preste bem atenção, Deus confirmando. Deus primeiro unge Davi lá no capítulo 16 de 1 Samuel. Deus manda Samuel ungir Davi. Ele já era, desde aquele primeiro, mas ele não foi para o trono.
Ele foi para a batalha, ele foi batalhar, ele foi perseguido, ele foi, enfim, o processo foi longo. Mas aí Davi vem, no capítulo 2, pede uma direção para Deus, para onde ele vai ir, porque ele estava fugindo do rei Saul, e Deus dá uma direção para Davi. Interessante isso. Deus quer dar uma direção para mim e para você, mas será que eu estou verdadeiramente buscando essa direção na presença do Senhor? E no capítulo 5, todo Israel unge a Davi como rei de Israel, porque era da vontade de Deus. Mas sabe quantos anos Davi já tinha? Davi estava na idade de 30 anos, quando ele começou a reinar. Quando Samuel reinou ele era criança ainda, era um garoto. Aos 30 anos que ele começou a reinar. Às vezes você está preocupado, quanto tempo? Jesus, eu tenho orado há tanto tempo e até agora nada. Deus manda te dizer, espera mais um pouquinho, porque a tua vitória, ela vai depender da tua persistência em buscar a Deus. Isso é muito sério. Cada um de nós que fomos separados para a obra de Deus, que fomos ungidos para fazer a obra de Deus, muitas das vezes as pessoas acham que é ungido só quando senta num púlpito de uma igreja, quando dirige uma igreja. Presta atenção, Deus te ungiu para fazer uma obra gloriosa, maravilhosa, e muitas das vezes você não tem entendido, porque você quer destaque, você quer posição, você quer que todo mundo te veja. Tem muita gente ungido, trabalhando ocultamente, sem ninguém saber, e Deus tem se agradado. Muitas vezes até desprezado no ministério, dentro de uma congregação, mas está trabalhando secretamente para o Senhor, e Deus tem se agradado muito mais do que aqueles que estão sentados em cima das tribunas. Toma cuidado, Deus te ama muito, não perde a bênção que o Senhor tem otorgado para a tua vida por qualquer coisa. Deixa essa meditação para o teu coração nessa manhã desse dia, em nome de Jesus, amém? E continuo por aqui. Estou também com os trabalhos na plataforma do Kawai, também lá no Instagram. E nós seguiremos pregando a palavra do Senhor nessas plataformas para a glória de Deus. Um cheiro na sua alma, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.